Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre dislexia. Eu sou Vanessa Rudnick, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica, e estou aqui para trocar uma ideia com você sobre esta dificuldade de aprendizagem. A dislexia, ela não compromete a inteligência da criança de forma alguma. Ela compromete, sim, toda a área cognitiva, ou seja, ela se torna uma dificuldade de aprendizagem, porque a dislexia, ela compromete a percepção visual das letras, que automaticamente compromete sílabas e compromete a palavra, fazendo com que a palavra lida ou a palavra escrita perca o significado para a criança, dificultando a sua escrita, dificultando a sua leitura e principalmente comprometendo grandiosamente o processo da alfabetização. A dislexia, ela precisa ser tratada com muita atenção quanto antes. Por quê? Para ela não chegar num estágio onde isso já tem se efetivado cognitivamente para a criança como correto. Por exemplo, a criança achar certo trocar o T pelo D e não conseguir fazer a percepção visual, o Q pelo P, o D pelo B, o B pelo D, enfim, que são trocas onde o valor sonoro da letra é muito parecido e que para a criança aquilo é tido como correto. Então, quanto antes a gente procurar ajuda, quanto antes a gente fazer a estimulação para que a criança ou o adolescente ou o adulto tenha a percepção visual da letra com o som e faça essa disparidade, melhor. A troca de letra, muitas vezes a própria falta de atenção, a dificuldade imensa na leitura são pontos cruciais para observar se a criança tem ou não dislexia. Existem as subcategorias da dislexia, do quais nós não vamos entrar em detalhes nos assuntos, mas nós temos a dislexia que ela é visual, que é aquela dislexia onde a criança olha para a letra, por exemplo, dado e lê tato ou letado. Então ela está lendo de uma forma inadequada, está lendo de uma forma errada, ela está fazendo a troca visual. E nós também temos no registro essa situação, que não é na leitura. Muitas crianças leem corretamente, têm uma leitura muito boa, porém quando elas vão escrever, elas projetam a troca, tá? E tem a dislexia que acontece das duas formas. E isso a gente chama de dislexia mista. Então nós temos que observar essas subcategorias porque a criança é disléxica. Ok, mas qual é o tipo da dislexia dela? Para que a gente possa entender o que ela troca. Ela troca só o valor sonoro? Ela troca só no registro? Ela troca nas duas situações? O que a criança está trocando? E que significado tem aquela palavra para a criança? Uma dica muito importante e muito legal é você observar se ela troca quando ela fala, quando ela lê, quando ela escreve ou quando ela reproduz a fala de alguém por imitação. Se você fala borboleta, ela pronuncia borboleta ou ela pronuncia borboleda? Quer dizer, valor sonoro para ela está completamente confuso. Então precisamos trabalhar consciência fonológica com essa criança. E a dislexia, gente, quanto antes a gente estimular, mostrar para a criança, trabalhar a letra visualmente, mostrar para a criança as várias formas da letra D, da letra P, da letra T, enfim, ela vai memorizando porque você está estimulando toda a percepção visual dela e com o tempo ela faz a troca ficar minimizada, ela minimiza essa troca. Porque a própria troca de letras faz com que a criança perca o foco. E muitas vezes a dislexia é confundida com o déficit atencional. Então nós precisamos ver se a dislexia é só dislexia, ela vem com déficit atencional porque ela é uma comorbidade ou ela atinge apenas um campo cognitivo da dificuldade da criança. É muito importante nós observarmos tudo isso quanto antes. A criança dá sinais de que é disléxica na educação infantil? Muitas vezes sim.
E nós precisamos ficar muito atentos, porque quanto antes a gente estimula, a gente pode fazer um trabalho com objetos em casa com a criança, na sala de aula. Por exemplo, coloca todos os lápis de um ladinho, né? Faz uma fila e um deles você coloca ao contrário. Coloca todas as xícaras com o pegadorzinho da xícara para um lado só e uma delas você coloca ao contrário a xícara. Para a criança trabalhar percepção visual. Ela percebeu que tem algo trocado? Não, ela não percebeu, então precisamos enfatizar ainda mais. Por que está do lado contrário? Como que fica do lado correto? Coloca a criança para ajustar, para arrumar, né? Quando você coloca todas as letras A do mesmo ladinho e uma você faz do lado contrário, todas as letras D do mesmo lado e uma ou duas você faz do lado contrário, isso é percepção visual, tem que trabalhar isso com a criança. Porque ela vai adquirindo consciência fonológica. Depois você começa a trabalhar o som, falar bem declarado para esta criança, para que ela consiga identificar o som da palavra corretamente, ter a compreensão correta, para que ela possa escrever corretamente. Porque a aprendizagem da criança é um processo, ela não acontece, eu ouvi a palavra e você escrevendo. Eu preciso decodificar esta palavra, passar por todo o meu processamento auditivo central, para criar a estabilidade, para depois que eu trabalhei toda a parte de coordenação motora, aí eu vou desenvolver o registro. Então é um processo muito importante que faz parte da vida de todo ser humano, mas que nós precisamos ajustar em algumas crianças, sim. Gente, nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso, fazemos todo o trabalho também de estimulação com crianças que têm dislexia e estamos à disposição. Contem conosco, sigam-nos no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu like, compartilhe com pessoas, com famílias que vocês sabem que precisam de um auxílio, de uma orientação em relação a crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que têm dislexia e entrem em contato conosco. Um grande abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!